O governo vai encaminhar ao Congresso proposta de mudança nas regras de financiamento do ensino básico. A reportagem é de Levi Guimarães. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, considera que o Brasil chegou ao fundo do poço na última edição do PISA, o exame internacional que avalia estudantes na faixa de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Na prova referente ao ano de 2018, os alunos brasileiros ficaram nas últimas posições entre 70 países e foram os lanternas na América do Sul. A próxima edição do PISA é em 2021. O ministro Weintraub prometeu que o país vai melhorar. Eu estou me comprometendo na pessoa física. Nós vamos sair da última posição da América do Sul. E quando nós olharmos o resultado do próximo PISA, nós vamos ver o ponto de inflexão. O fundo do poço foi 2018, que foi o último ano da maldição do PT. Nesta quinta-feira, ele fez um balanço da pasta em 2019 com projeções para 2020. Uma das prioridades é aprovar aqui no Congresso o novo Fundeb, o fundo que é a principal fonte de financiamento da educação básica. O atual vale desde 2007 e expira no final do ano. O assunto foi discutido por uma comissão da Câmara ao longo do ano passado, mas há um impasse. Os deputados querem que 40% dos recursos do fundo venham da União. O MEC considera a proposta inviável e quer 15%. Atualmente são 10% de participação. Com isso, o governo vai enviar uma PEC própria. Segundo o ministro Weintraub, além dos 15% por parte da União, o texto prevê que a divisão privilegie os estados com melhor desempenho. Os estados, para receberem os recursos, eles têm que adotar critérios de desempenho. Isso é, tem que ter um monitoramento e tem que mostrar resultado para receber os recursos. Senão, nós vamos chamar para entender o que está acontecendo e, no limite, o estado ou o município acaba sendo penalizado. No balanço, o ministro voltou a classificar o Enem do ano passado como o melhor de todos os tempos, segundo ele, sem nenhum tipo de doutrinação. Em 2020, o MEC vai fazer os primeiros testes da prova digital. Vão ser pelo menos 50 mil participantes em 15 capitais. A meta é que todo o exame seja digitalizado até 2026. Abraham Weintraub defendeu que o processo é viável. Quando a gente lançou o programa, mas não é justo. Vai ser justo, porque todas as escolas vão ter conectados à internet no Brasil, vão ter laboratório de informática, vão ter Wi-Fi e vão estar preparadas. As crianças nas áreas mais remotas do Brasil vão ter condição de competir para entrar no Enem digital. O Ministério da Educação tem mais desafios para este ano no Congresso. As medidas provisórias da carteira de estudante digital e a que muda o rito de nomeação dos reitores das universidades federais, dando ao presidente da República poder de veto, já estão tramitando. O projeto de lei do programa Futurice ainda vai ser enviado. Outra meta do MEC para 2020 é seguir ampliando o número de escolas militares e chegar a 216 no ano de 2023. De Brasília, Levi Guimarães. Olha, é fato que o Enem foi um sucesso, não teve nenhum grande incidente, e a qualidade do conteúdo em si também foi melhor do que a média. Nós temos casos verdadeiramente esdrúxulos no passado de doutrinação escancarada. A questão do projeto com os estados e municípios cobrando desempenho, meritocracia, é óbvio que é o caminho, né? Você tem que dar recursos, mas não é apenas isso. Tem muita gente que acha que educação é uma panaceia e jogar recurso público no sistema atual que temos é a solução para os nossos problemas todos. Não é, né? Basta ver os indicadores do Brasil no PISA, é uma vergonha, e um dos problemas passa exatamente pela indisciplina em sala de aula. Então essas escolas, esses projetos cívico-militares também têm sua razão de ser, e outro problema passa sim pela questão de doutrinação, mas não é só isso. Temos má formação de professores, temos falta de material moderno, temos inúmeros problemas de gestão que precisam ser resolvidos. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? O ponto é que o sistema de ensino brasileiro precisa de um boot. Ele fracassou. Da forma que ele veio até aqui, ele fracassou. E ele veio até aqui na mão de especialistas da área, de gente que idolatra Paulo Freire e tudo mais. Então, muita coisa precisa mudar. Realmente, muita coisa precisa mudar. Se
o ministro Weintraub é a pessoa certa para liderar tais mudanças ou não, isso aí o tempo vai dizer. Eu realmente desconfio que não seja, mas que aponta na direção certa em relação a abandonar tudo aquilo que vinha sendo feito e que claramente fracassou. Isso aí pelo menos nos dá alguma possibilidade de esperança, porque se insistissem na mesma toada, era garantia do Brasil continuar na rabeira do ranking do PISA. A crise da educação pública brasileira é muito longa, tem meio século. Não deve ser o governo Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, é muito mais longa, né? Deu certo a educação pública e era um exemplo. Quantos do que nos acompanham não podem lembrar do antigo, não é mais a divisão atual, mas primário, ginásio, colégio, ensinos públicos de referência nas cidades, nas várias cidades do Brasil. A coisa funcionava, mas funcionava para muito poucos, porque a maior parte da população vivia no campo e essa população não tinha acesso básico à educação. O número de analfabetos era muito alto no Brasil. Quando houve esse deslocamento em massa campo-cidade, houve uma demanda muito grande por vários serviços, né? Mas saúde, etc., e a educação, né? Para ficarmos no caso da educação. E aí a educação pública não conseguiu dar a resposta, como deu no passado, com eficácia, tendo em vista a massificação. Eu me lembro que alguns estados, nos anos 90, a gente viajava para alguns estados do Brasil e via sempre um cartaz, né? 95% das crianças estão na escola, 96%, 97%, 98%. É extremamente positivo, claro, o lugar da criança está na escola. Porém, que escola? Aí que vem a questão. De um lado, houve a queda salarial dos professores, recebendo uma remuneração inadequada, uma formação inadequada, a estrutura dos prédios, a atualização pedagógica, tudo isso foi muito deficiente, deixou muito a desejar. E aí, enquanto isso, o mundo, porque a gente tem que lembrar que o Brasil está no mundo, o mundo foi se modificando, tendo grande experiência pedagógica, muito êxito e tal, e o Brasil foi perdendo tempo nessa história toda. E chegamos a uma situação atual complicada. Só que o ministro da Educação não deve ter um caráter beligerante do enfrentamento. Ele disse que estava voltando de férias para continuar a batalha. Não tem batalha ideológica. O que ele teria, por exemplo, o Brasil tem 27 unidades da federação, é difícil uma reunião, você com mais 27. Faça reunião por regiões, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Converse com os secretários. Há boas experiências, eu insisto, muito boas experiências de ensino público em alguns estados. A questão é como espalhar essas experiências que são viáveis economicamente para outros estados. Fazer trabalho de intercâmbio entre as secretarias, né? Ter uma campanha nacional de alfabetização é uma vergonha, insisto. Falo todo dia nisso e vou falar até quando o Brasil enfrentar e resolver a questão do analfabetismo. Então precisa ter um ministro que faça esse trabalho, que some, que nós precisamos melhorar a nossa classificação dos exames internacionais, é inegável, que o panfletarismo estava presente nos tempos recentes também. Nós comentamos aqui no Jornal da Manhã, o Enem, ainda feito na gestão PT, do dialeto pajubá. Eu simplesmente não sabia o que era dialeto pajubá, nem sabia que era um dialeto e nem que era pajubá. E como é que um aluno ia responder a umas questões absurdas tal. Então tudo isso tem de tirar, fazer a discussão séria no campo pedagógico, né? Mas chamar os secretários, né? Recomendo ao ministro da Educação, chame os secretários de Educação para o seu gabinete, ou visite os estados. Eu não entendo, é um ministro que tem medo da exposição pública. Vá aos estados, converse com os secretários, né? Veja essas boas experiências. Tem ONGs que têm trabalhos muito bons, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, entre outras. Tem outras, claro, que se locupletam com recursos, mas essas não podem contaminar as boas experiências. É isso, precisa somar, agregar e não dividir.